Bem-vinda, bem-vindo ao segundo episódio do nosso quadro Tudo sobre Reiki. E eu não poderia começar o episódio 2 de forma diferente, que é contando a história do Reiki de uma forma que vocês jamais viram. A não ser que você seja meu aluno, minha aluna do Reiki Nova Era, mas ainda se você for, fica aqui, porque ninguém conta a mesma história da mesma forma duas vezes. Então chega mais para conhecer essa história do Reiki e de Mikao Usui. Afinal, um não poderia existir sem o outro. Olá, eu sou Kelly Portioli, idealizadora do Reiki Nova Era. Também sou palestrante, terapeuta holística e professora há mais de 10 anos. Bom, gente, eu já sinto de começar esse vídeo esclarecendo uma coisa muito importante. Tem muitos lugares por aí que dizem que o Reiki é milenar. Não, gente, o Reiki não é milenar. A técnica de imposição de mãos, de cura pela imposição de mãos, é milenar sim, os egípcios já faziam isso. Mas o Reiki, com este nome e com essa técnica especificamente de cura pela imposição de mãos, é centenário, fez 100 anos há pouco tempo. Essa técnica, com esse nome especificamente, Reiki, foi canalizado por Mikao Usui em 1922. Ou seja, em 2022 ele completou 100 anos. E claro que eu não posso contar a história do Reiki sem contar a história de Mikao Usui e de como o Reiki chegou até Mikao Usui ou de como Mikao Usui chegou até o Reiki. Não há registros oficiais sobre a história de Mikao Usui, mas o que eu vou trazer aqui para vocês da história dele é contado pelos dois maiores pesquisadores sobre Reiki e sobre a história do Reiki, que são o William Lee Hand e o Frank Ajava, nos livros Espírito do Reiki e Isto é Reiki. O que se sabe é, Mikao Usui nasceu em 15 de agosto de 1865 e é por isso, inclusive, que neste dia 15 de agosto, se comemora o Dia Internacional do Reiki. E que quando ele era mais jovem, estudou o Kiko, que é uma arte oriunda da China, que melhora a saúde através da meditação e de exercícios de respiração. Tudo isso num templo de budismo Tendai, no Monte Kurama. Além disso, Usui viajou todo o Japão, China, Europa em busca de conhecimento nas áreas de medicina, psicologia, religião e desenvolvimento espiritual. E todo esse interesse, essa curiosidade do Mikao Usui em descobrir, em trazer essas respostas, em entender mais sobre esses assuntos, fez com que ele criasse a base necessária para que ele pudesse trazer o Reiki para a humanidade. Segundo os relatos, o Mikao Usui exerceu várias funções, várias profissões durante a sua vida e foi uma vida cheia de altos e baixos. Trabalhou como secretário de políticos e médicos e decidiu se estabelecer como empresário, mas os negócios não deram certo. Ainda bem, porque depois que a empresa foi à falência, o Mikao Usui entrou naquele estado que todo mundo conhece, já viveu ou ainda vai viver, que é quando temos uma baita de uma crise de identidade e a gente passa a se questionar, a gente passa a questionar o sentido da vida e o nosso propósito aqui. E para mim, gente, os frustrados são aqueles que mudam o mundo, são aqueles que não conseguem se contentar com algo que já existe ou com algo que funciona de uma forma específica e precisam, tem esse ímpeto de trazer uma coisa nova para a humanidade. E mergulhado nessa frustração, ele foi atrás de algo que no Japão eles chamam de Anjin Hyumei, que é um estado de absoluto equilíbrio interior e exterior. É uma experiência que pode ser comparada à iluminação. Então, entre 1916 e 1919, o Mikao Usui concluiu um período de 3 anos de jejum e meditação num templo zen budista. E depois de 3 anos dessa dedicação à busca desse estado de iluminação, o Mikao Usui pediu a um abade um conselho de como ele poderia chegar no estado de iluminação, já que ele já tinha passado esses 3 anos nesse processo de purificação e nada tinha acontecido. E segundo a tradição, existem 3 variantes da busca desse estado de iluminação. A primeira era um longo estágio em um templo.
o que o Mikao Uzui já tinha feito. A segunda é o trauma, o que tem que acontecer naturalmente, não era algo que o Uzui poderia procurar por. E a terceira seria a única opção restante a Mikao Uzui, que é a morte do corpo físico. E assim, inspirado na história de iluminação do Buda histórico, que é Siddhartha Gautama, que meditou e jejuou até que o seu corpo etérico se desprendesse do seu corpo físico. Entende como é que seria esse chegar à morte? Uzui foi ao alto do Monte Kurama e se sentou debaixo de uma árvore, meditou e jejuou buscando este estado. Ele ficou mais de 20 dias em posição de meditação e em jejum, lá sentadinho, até que aconteceu o que ele esperava por tanto tempo. Não, gente, ele não morreu. Conta-se que ele foi atingido por uma espécie de luz, de relâmpago, que atingiu sua testa e ele desmaiou. Não se sabe bem quanto tempo que ele ficou ali desmaiado. Mas quando ele voltou à consciência e ele voltou ao corpo, ele sentia uma força, uma energia, se sentia completamente revigorado. Conta-se que ele nunca havia se sentido tão bem. E foi assim que ele conheceu o Reiki. Então ele interrompeu o processo meditativo e começou a descer o Monte Kurama. E conta-se que as raízes das árvores são muito sobressaltadas. E ele tropeçou em uma dessas raízes. E é claro, gente, que quando a gente tropeça, o nosso primeiro ímpeto, né, é colocar a mão no nosso dedão, no nosso dedinho, no dedo que a gente bateu. E aí, quando ele colocou a mão naquela área machucada, a dor se foi. E aí ele teve aquela percepção mais aguçada de que ele tinha recebido algo nesse processo de iluminação, de que ele tinha recebido instruções, de que ele tinha recebido uma fórmula de cura. E olha só, gente, apenas um mesinho mais tarde, em abril de 1922, o Uzui já conseguiu abrir sua primeira associação de cura por meio do Reiki. Aí, para você que é curioso que nem eu vou deixar a seguinte pergunta. Me responde aí, como é que o Uzui, que não tinha um trabalho, tinha ido à falência, já estava 3 anos meditando num templo em troca de serviços voluntários, meditando e jejuando, conseguiu, um mês após seu processo de iluminação, um mês após ele ter recebido o Reiki, já fundar uma grande associação de cura por meio do Reiki? Pensa aí e me conta. Quem já é meu aluno já sabe dessa resposta. E aí eu gostaria de adicionar mais uma informação aqui para deixar essa história mais completa. 1 ano depois que Mikao Uzui já estava aí espalhando a palavra do Reiki, iniciando outras pessoas, um terremoto atingiu Tóquio, deixando milhares de vítimas. E aí, o que é que Mikao Uzui fez? Ele começou a viajar pelas cidades atingidas, aplicando o Reiki no máximo de pessoas e iniciando também no Reiki o máximo de pessoas possíveis, para que essa cura através da energia se espalhasse por aí. E ainda tem gente que afirma que Mikao Uzui não fazia Reiki de graça. Mas essa polêmica eu vou deixar para um outro vídeo. E assim, gente, o posicionamento do Mikao Uzui diante dessa tragédia, além de sensato, né, afinal de contas, ele era um mestre espiritual, também ajudou com que o Reiki se espalhasse cada vez mais, o que foi fundamental. Porque se vocês pensarem bem, o Reiki tem apenas 100 anos e ainda assim ele já é difundido no mundo inteiro. E apenas 4 anos depois da canalização do Reiki, em 1926, o Uzui faleceu, vítima de um AVC. Bom, na verdade ele já tinha tido 3 outros AVCs antes desse que o levou à morte. E tem muita gente que me pergunta o seguinte: Kelly, já que o Mikao Uzui tinha o poder de curar outras pessoas, já tinha curado doenças sérias como câncer, por que é que ele não se curou? Bom, gente, o que eu tenho para falar para vocês é óbvio. Se você tá aqui na Terra, se você tá encarnado, é porque você tem pendengue para resolver aqui. E Mikao Uzui era uma pessoa comum. Era uma pessoa como eu, como você, que se dedicou a algo maior, que foi em busca de uma resposta. E outra coisa que a gente tem que pensar, que é muito importante, que uma pessoa com uma mentalidade evoluída como Mikao Uzui não tem apego ao corpo físico,
não tem apego à experiência terrena. Ele sabe muito bem que estar aqui na Terra está longe de ser a melhor das experiências que a gente pode experimentar. Inclusive, eu recomendo muito que você leia o texto da pedra memorial que foi feita após a morte de Mikao Usui. O link está disponibilizado aqui embaixo, que vai te ajudar a entender a grandiosidade e a simplicidade tanto de Mikao Usui quanto do Reiki. E o que é mais lindo é que a expansão do Reiki possibilitou que muitas outras vertentes dessa técnica fossem criadas, assim como o Reiki Nova Era, que é uma vertente canalizada por mim. Logo mais tem vídeo contando para vocês de como e por que o Reiki Nova Era surgiu. E se você tem interesse em se tornar reikiano, reikiana, se você se conecta com a minha energia, com a forma que eu ensino, que eu trago as informações, não hesite em fazer esse curso que vai transformar a sua vida. O link com todas as informações você encontra na descrição desse vídeo. Deixe aqui nos comentários se vocês gostaram, se tem algo a mais que vocês não sabiam e se vocês têm alguma dúvida. Um beijo no coração e até mais!